Mais uma compra de um system top dos anos 80. Sim, a marca, o modelo é top. O estado, nem tanto. Mas é isso que você vai ver nesse vídeo aqui. Comprei esses equipamentos e vou contar toda a história por trás da compra dos equipamentos. E também a gente vai olhar aqui todos os detalhes de um System One. Os principais equipamentos da linha. O amplificador, o pré-amplificador e um intruso dos equipamentos que substituíram eles. O E2 da linha Exotec. Então vamos lá. Primeiro, antes de iniciar aqui o vídeo, vou dar um recado. Qual é o recado? Que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos. Equipamentos dos anos 70, dos anos 80, nacional, importado, garimpo, venda, conhecendo os equipamentos, opinião sincera sobre os equipamentos, lives batendo papo. Tem interesse em conhecer um pouco mais essa geração de equipamentos? Inscreva-se no canal e ative o sininho, né? Linha System One, Polivox 5000, linha System One e linha 5000. Então inscreva-se no canal e ative o sininho que você vai ser sempre notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui. E é isso, como eu disse, a gente faz garimpos. Eu não gosto muito de chamar de garimpo, mas vou ser sincero, o garimpo chama atenção para as pessoas virem a ver o vídeo, né? Virem assistir o vídeo e aí isso chama as pessoas para assistir outros vídeos e aí acabar conhecendo essa geração. Porque tem muita gente que não sabe os equipamentos de áudio que a gente fez aqui, né? A gente, quando eu falo Brasil, fez nos anos 70, nos anos 80. E isso é interessante, chamar mais pessoas, né? Para elas conhecerem a indústria nacional dos anos 70. E aqui a gente tem, como eu já disse, a linha System One, o amplificador de potência, o A1, o pré-amplificador, né, o P1 e o equalizador de uma linha que substituiu essa linha. Então ela é um pouco mais recente, o E2. E por que está essa mistureba aqui? Bom, como as pessoas que acompanham o meu canal sabem, né, eu gosto muito de comprar equipamentos, às vezes eu até pago mais caro num equipamento que tem história, ou então que está com a pessoa há um bom tempo. Tanto é que você vai ver que eu comprei esse equipamento e nem liguei, nem testei ele. Você também já deve ter observado que tem alguns detalhes aí e tudo isso a gente vai ver no vídeo, tá? Também um segundo recado é que eu não sei se eu vou conseguir fazer um vídeo só. Porque o que eu quero fazer? Eu quero contar a história da compra, quero mostrar os detalhes do equipamento e também depois a gente vai testar eles, porque como eu disse, eu não testei eles ainda. Então eu não sei se eu vou conseguir fazer um vídeo inteiro com toda essa informação. Então pode ser que o vídeo seja em duas partes ou não. Então eu não posso te afirmar com certeza que você vai ver eles ligados até o final do vídeo, mas com certeza você vai ver eles ligados em outro vídeo. Bom, qual é a história aqui da compra? Equipamento anunciado por aí, né? A gente vai, as pessoas às vezes não dão muito valor porque a foto tá meio feia, o equipamento tem alguns detalhes. São equipamentos, né, que eles não saíram juntos, né? Pela história, pelo que o vendedor me contou de toda a história do equipamento, não é um par, né? Então, digamos assim, o equipamento embaixo era de uma outra pessoa, o equipamento de cima era de um outro system, tanto é que você vai ver diferenças aí, né, no estado de conservação. Não digo diferenças na configuração do equipamento, mas sim no estado de conservação. E também porque tem um intruso, como eu disse no início aí, um equalizador que não é da linha, que foi provavelmente comprado depois de uma outra pessoa. Então são três peças que foram vendidas na época para pessoas diferentes e que acabaram na mão desse vendedor. E aí, como eu já disse, eu gosto da procedência, eu gosto de conversar com as pessoas, tanto é que quando eu fui lá buscar esse equipamento, eu fiquei praticamente, sei lá, 3 horas lá conversando com ele. A gente conversou sobre outros assuntos também, sobre aviação de Segunda Guerra, porque ele tinha também lá algumas coisas de militar e tal. Então, eu conversei muito com a pessoa e extraí o máximo dele para poder, óbvio, né, comprar um equipamento sem nem testar, por o valor que as pessoas vendem esse tipo de equipamento, não dá. A única maneira que se consegue fazer isso é conversando com a pessoa e tentando ver se ela está falando a verdade, se ela está sendo sincera e se ela tem um histórico com o equipamento, né? Então, a gente conversando com a pessoa, eu me senti à vontade em adquirir equipamento sem testar. Inclusive, né? São equipamentos que não saíram juntos, que tem um que está um pouco mais judiado e tudo mais. Dá para confiar no vendedor? Puxa, aí quando o vendedor vem e fala que tem uma revista Som 3 do equipamento da época e que tem os catálogos, esses catálogos não são meus,
vieram juntos com o equipamento. Então quando a pessoa me mostrou isso aqui, a gente percebe que a pessoa que tinha isso aqui, que adquiriu isso aqui, tem um certo conhecimento, gostava do equipamento, né? Então realmente era da pessoa. Diferente de você acabar comprando aí de alguém que pegou depois de 50 mãos, rolo, e às vezes nem sabe se funcionou, se não funcionou, ou se tentou ligar e queimou, e daí tá queimado. Então a procedência, né, o histórico do equipamento, na minha opinião, é uma das coisas mais importantes aí desse tipo de equipamento. E a história desse equipamento é justamente esse. A pessoa comprou, tinha um amplificador comprado zero na época, e aí ele foi lá, não, sempre quis ter um A1, foi lá, trocou o amplificador, um Quasar pelo amplificador, vendeu o Quasar, foi lá, comprou o amplificador lá nos anos 90, depois ele precisava de um pré, acabou vendo um anúncio de um pré, foi lá, comprou o pré, parcelado, pagou lá, ele me falou quanto que ele pagou no pré, fez o conjunto, e depois, lá quase no final dos anos 90, ele precisou de um equalizador, comprou um equalizador. Então esse equipamento foi montado nos anos 90, adquiridos de segunda mão, cada um com a sua história, né? E foram parar na mão dessa pessoa que, como vocês percebem, gostava do equipamento. Inclusive lá, ele nem queria me dar a revista. Falou, não, a revista eu vou guardar de recordação e tudo mais. Mas quando eu comentei que da minha coleção, a número 1, ela estava um pouco mais judiada e tudo mais, ele olhou, a esposa dele olhou e falou assim, dá pra ele a revista. Daí eu acabei trazendo a revista junto, tá? Bom, e qual é o estado de conservação? Bom, vou começar aqui pelo A1, como vocês já entenderam, ele foi comprado antes de uma pessoa diferente do P1. Então o A1 ele tem sim mais detalhes, né? O famoso problema de alça, né? Que é colocar em rack, então foi colocado parafuso, marcou, né? Mas a gente percebe que tem todos os botões aqui originais, os botões estão em excelente estado, a gente percebe que tem sujeira, óbvio que quem acompanha meu canal aqui sabe, né? Que a sujeira pode esconder zinabre, pode esconder marcas, arranhões e tudo mais. Então isso aqui a gente só vai ter certeza do real estado de conservação dele quando a gente fizer uma limpeza, né? Por isso eu gosto de fazer uma limpeza primeira coisa por limpeza. Bom, então aqui tem algumas marcas também, e você vê, né, que esse equipamento aqui é um equipamento mais usado. Tanto é que ele já teve a pintura, vocês vão ver mais pra frente, ele teve a pintura da tampa refeita. Então ele é um equipamento mais usado. A gente vai olhar por dentro e tudo mais, só repetindo, não sei se nesse vídeo ou em outro. Bom, e aí eu tenho um outro equipamento igual a esse, vocês já viram, que é zero, muito conservado, sempre esteve no mesmo lugar e tem marcas de rack piores do que está aqui. Então quer dizer o quê? Quem pegou esse equipamento e pôs em rack, pôs com mais cuidado do que um outro equipamento que eu tenho aqui que está mais cuidado, né? E a característica pior aqui, na minha opinião, desse equipamento, pior por um lado, né? Porque ele fica mais feio. Não sei se tá dando pra ver, né? Mas depois quando eu colocar ele na luz ali, vocês vão ver quando for abrir ele. Então, a característica dele, que é uma característica de fábrica, de construção dele, não é repintura, não é restaurado, nada, ele é original. Mas a gente tem o painel e alças de uma cor. E a gente tem aqui os acabamentos, tá vendo aqui, ó? Acabamento interno e o acabamento DVU em outra cor. Desbotou. Então esse aqui é um equipamento clássico daqueles que o painel foi pintado com um pigmento e o fundo lá dos VUs e o acabamento aqui dos volumes foi pintado com outro pigmento. Esse pigmento é o mesmo pigmento que foi pintado provavelmente o CD1, aí esverdeou. E o painel não, né? Ou menos, né? Pode estar esverdeando, mas está menos do que essas partes. E aqui no escuro não dá dando para ver, mas quando eu colocar ele na bancada para a gente abrir e olhar por dentro, você vai ver que é bem mais flagrante essa diferença de cor aí, tá? Então esse é o A1, tá? Inclusive, aguardem aí que quando eu mostrar o fundo, é impressionante. O fundo tá verde, totalmente verde, vocês vão ver aí. Então tá, esse é o A1, depois a gente vai abrir ele e olhar todos os detalhes aí do estado de conservação dele por cima e por baixo. P1. Já o P1, a história do P1 é que ele comprou de uma pessoa que tinha uma linha Signos e um monte de coisa. Até a gente ficou lá de tentar encontrar essa pessoa para ver se ele ainda tem esses equipamentos. E aí, assim, esse equipamento aqui já está mais bem conservado, nunca foi para hack, certo? Tem algumas batidinhas, alguns detalhes, mas é mínimo. Inclusive, vou dar um spoiler aqui, né? Eu preciso colocar esse equipamento. Vamos ver, vocês vão ver lá. Junto com aquele, vou dar um zoom lá, né? Vocês verem minha bagunça, ó. Junto com esse aí, pra quê?
para ver qual deles está mais inteiro e mais conservado, né? Então sim, o pré a gente percebe que ele está mais bem conservado. Tem menos riscos, menos batidas, tampa pintura original, tudo mais, mas aí um dos detalhes, né? Aqui, né? Faltando um dos botõezinhos, tá vendo? Ó, isso aqui sai muito fácil, tá? Então ele tá meio bem encardido, né? Calma, isso aqui eu vou mostrar um por um depois melhor, mas tá faltando o botão. A gente pergunta, né? Ah, o que aconteceu com o botão e tudo mais? Caiu, não percebi que caiu, é aquela velha história. Caiu, não percebeu que caiu, pois foi procurar, não encontrou mais, né? Mas aqui, o pessoal que acompanha o canal sabe, a gente tem o botão e a gente vai deixar isso aqui 100%. Bom, já o E2, como ele foi comprado depois, muito mais tempo, na minha opinião o E2 aqui é o que mais está judiado, porque a tampa está bem riscada, o cabo de força está trocado, vocês vão ver isso também, mas o painel dele está íntegro, certo? As laterais aqui de plástico íntegras, os pés vocês vão ver que tem alguns detalhes, mas a mesma coisa, falta um dos botões aqui, ó, tá vendo? E não é o botão que caiu, é só acabamento de alumínio, né? Mas aqui não tem jeito. Mas vocês sabem, eu tenho também o botão aqui e a gente vai gabaritar esse equipamento, vamos deixar ele 100% também com o botãozinho no lugar. Óbvio, vamos testar, vamos limpar, vamos ver o que tem, o que não tem para fazer, o que dá para melhorar, o que não dá, a gente vai conseguir manter os pés originais, não vai ter que colocar pé novo aí, tirar os originais, porque eles ressecam esses pés e acabam ficando quebradiços e acabam quebrando. Então o E2 também é um equipamento assim razoavelmente. Como eu disse no início do vídeo, são equipamentos top, né? Esse aqui é a linha principal da Gradiente, esse aqui também é a linha principal dos anos 80, mas conforme o tempo vai passando, né, 40, 50 anos, cada dia é mais difícil de encontrar equipamento bem conservado e bem zerado, e por consequência os valores também estão lá para cima. O valor, né, não vou falar o valor que eu paguei nesse equipamento aqui, antigamente se comprava quase 2 linhas dessa, 2 linhas, né, completas, né, power, pré, mixer, tudo. Né? Então, mas é a consequência do tempo. O tempo vai passando, os equipamentos vão ficando mais judiados, mais difícil de encontrar nesse estado aqui, principalmente do pré, e aí os valores vão subindo e os equipamentos vão ficando mais caros, tanto para você comprar, como depois para você revender, óbvio, também. Aqui só vou mostrar a revista que veio junto lá, né? Perfeita. Revista que vai entrar para minha coleção, porque a minha tá meio grudenta aqui, tá meio estranha. Essa aqui, esse catálogo eu tenho já, né? Apesar desse mesmo catálogo, tá? Com essa cara aqui, deixa eu ver se eu acho a cara dela. Essa cara aqui, ó, existem acho que 2 ou 3 versões. Tem umas que tem alguma coisa, outras que não tem. Então eu preciso observar lá, tentar fazer uma maneira de juntar todas elas aqui certinha. O catálogo é assim, né? Fechadinho, e ele vai abrindo. Mas é interessante também. Isso é uma procedência. Isso demonstra que a pessoa que tinha esse equipamento gostava do equipamento, né? Para manter a revista e manter o catálogo junto com o equipamento, é porque a pessoa tinha apreço pelas peças, né? E aí eu disse que eu comprei de olho fechado. Quer dizer o quê? Eu nem pus na tomada. Ele me disse que já faz uns 10 anos que está parado, que não liga mais o equipamento. Ele tinha as caixas lá, as caixas estavam bem já judiadas e tudo mais. Então ele guardou num canto lá e o equipamento não funcionava. O que ele me disse é que esse aqui ele ligou um dia lá, o relé não desarmou, ficou armado, mas a gente sabe que isso aqui deve ter algum problema, alguma coisa. Então sim, a gente vai colocar na tomada e vamos tentar ver o que funciona e o que não funciona. Como eu disse, talvez nesse vídeo ou num próximo. Então vamos lá, primeiro o E2, como eu disse, faltando o botão, mas a característica que tá bem conservada, tem algumas marcas aqui. Essa oxidação de pintura, tá vendo essas bolinhas aqui, essas manchas, é a oxidação da pintura mesmo. Isso aqui indica aonde esteve, provavelmente em algum lugar que pegava umidade, caía pó, alguma coisa que pegou umidade e começou a manchar, mas tem os riscos, né? É uma observação que eu sempre faço. Existem dois tipos de características aqui, né? É aquela mancha de tempo, que é justamente essas bolinhas, tá vendo? Isso aqui é mancha de tempo, né? O tempo passou e ficou manchado. Aqui a gente tem manchas de pé, né? De pé que ficou em cima, e os riscos. Riscos por quê? Porque o equipamento que estava aqui em cima, provavelmente o pé amoleceu, cansou, e um dos parafusos da tampa começou a pegar aqui em cima. Então, sempre falo isso, tem 2 características, repetindo, tem as manchas do tempo, as marcas do tempo e marcas de uso.
né? Isso aqui é marca de uso, ó. Isso aqui é marca de uso e aqui a gente tem marca do tempo mesmo, tá? Então aqui ele já tem um cabo diferenciado, um cabo marrom aí de ferro de passar roupa. A traseira dele tá bonita, tem manchas, ó, isso aqui é mancha do tempo. Os RCAs estão aqui, tudo certinho, tem o selo. E aí os pés, e ó, até caiu um pedaço aqui já. Então esses pés aqui não tem mais jeito mesmo, eles começam a ressecar, né? E começa a quebrar. Vou colocar pé novo aqui e vou tirar esses pés aqui. Não adianta, ele começa a quebrar. Se vai colar aqui, se cola aqui, quebra aqui. Cola ali, quebra aqui. Então não adianta. Se tiver algum bom aqui, a gente salva, guarda, né? Mas vamos colocar pé novo, diferente, óbvio, dos originais. Mas aqui a gente percebe todos os parafusos ok, original. E é isso aí. Vamos dar uma olhadinha por dentro, ó. Todos os deslizantes aqui estão perfeitos. Claro, vamos testar ainda aí. Vamos olhar por dentro rapidinho. E uma coisa que eu gosto de mostrar, né? O equipamento estava bem travado aqui, mas já passou assim pela mão de alguém. Todos os parafusos aqui são originais, perfeitos, mas uma das arruelas... Opa, desculpe. Todos os parafusos aqui são originais, mas uma das arruelas tá perdida. Não estava aqui no lugar. Vamos abrir aqui para ver. Nossa, tem... Puxa vida. Ó, é serragem. Isso aqui sim é serragem, né? Eu mostrei um Quasar aí outro dia que provavelmente alguém falou assim, não, isso aí é serragem. Mas serragem ela fica mais espalhadinha, tá vendo, ó? Mais espalhada. Aquilo que tinha no Quasar era terra mesmo. Terra, aquele pó mesmo, de poeirão. Mas aqui tem essa serragem, não vou ficar mexendo muito, que o ideal é bater um ar aqui e tirar a serragem. Mas a placa aqui a gente percebe que não tem ressolda, os cabos aqui tudo certo, os conectores aqui no lugar. Então o E2 basicamente tá legal. Vamos testar para ver se realmente tem algum defeito que vai precisar ser sanado. Óbvio, depois vocês vão ver eu já colocando aqui o botãozinho no lugar. Vamos lá, próximo. Bom, P1, a gente já percebe aqui alguns detalhes. Deixa eu ver se consigo pegar aqui um jeito que o sol não bate até na sujeira da lente, né? Mas já percebe aqui alguns detalhezinhos, né? Faltando o botãozinho aqui. Isso aqui depois da limpeza que a gente vai ver como é que tá os botões e como que vai se comportar esse painel. O acrílico aqui acho que tá solto, aqui vamos ter que colar o acrílico, tá? Mas não tem, se tiver marca de hack, né? É mínima aqui, acho que nem é marca mesmo, porque aqui em cima nem tem nada, né? Mas esse aqui tá perfeito. A gente percebe que ele já é um dos equipamentos que pode estar indo para o verde, mas vai demorar bastante ainda, porque provavelmente ele ainda não está verde. Todos os botões aqui estão deslizantes, tudo certinho. Vamos testar ele. Deixa eu mostrar aqui a parte de cima, né? Olha a pintura. A pintura desse aqui tá melhor do que a minha lá, eu acho. Que a minha deve ter algumas marcas, ó. Tem aqui alguma marca de pé, né? Pé acaba esquentando e acaba marcando, mas a pintura tá boa, o painel, a parte de cima tá legal. Tem sim desgaste, né? Porque é pintura natural. Vamos ver a parte de trás. A parte de trás, tem um risquinho aqui, mas tem aqui os bornezinhos originais. Tá bem sujo, vamos limpar. Aqui tá bonito, não tá feio. A gente vê esse tipo de equipamento, puxa, aqui, né, principalmente, bem feio. Aqui tá legal, tem uma marca de durex, essa coisa aqui. Espero que saia sem problema. Cabo de força original, do grosso, né? Não é um cabo que foi trocado e colocado um cabo qualquer. Vamos ver os pés. Quero ver se eu não consigo nem se eu consigo nem emendar aqui. Ó, parafuso original. Vamos ver aqui os pés originais também. Esse aqui tá um pouco mais gasto. Parafuso, ó. Tá vendo? Nenhum tipo. Aqui tem um. Deixa eu ver aqui embaixo, nada. Parafuso também, não tem nenhum tipo de parafuso daqueles horríveis, né? Parafuso de fenda, alguma coisa assim. A tampa tá bonita. Tudo depende depois da limpeza, que depois da limpeza que começa a aparecer alguns detalhes. Vamos abrir para ver? Vamos lá, vamos ver. Bom, aberto aqui, tem bastante sujeira, não vou colocar a mão aqui, não vou, depois tem que passar um pincel para não cair para dentro aqui a sujeira. Bom, aqui não falta parafuso, que é o parafuso da tampa, né? Então todos os parafusinhos aqui originais, beleza. A gente percebe aí chaves tudo no lugar, os cabos aí. Tudo aqui tem um capacitor, parece ser novo esse. Parece um capacitor novo aqui, ó. Né? Porque a gente vê todos os laranjados aí, tudo laranjado, que são os originais de época. E um preto aqui, ó. Provavelmente já teve algum conserto. A gente só vai conseguir saber olhando lá por trás
as soldas, né, para ver se foi feita alguma coisa. Mas aparentemente tá legal. O P1, né, não sei o que acontece, ele começa a ficar meio preto, né? Não sei o que acontece, ele fica meio escuro, né? Não sei se dá essa impressão, né, de estar escurão, né? Então aqui tudo, não nada, o potenciômetro que é importante está aqui, certinho. Os VUs aqui, os integrados, deixa eu ver, não teve nenhum que foi trocado aqui, provavelmente. Pelo menos a gente não percebe uma solda recente, né? É isso aí, tá bem inteiro, bem legal. Não tem recap, não tem nada. Provavelmente é um equipamento que, se foi feita manutenção, só lá mesmo que dá para perceber. O resto tá bem legal. Vou fechar ele porque agora nós vamos abrir e vamos olhar lá o A1. Bom, e aqui tá o A1, tem a famosa tampa pintada, né? E provavelmente de spray. Isso aqui provavelmente é uma pintura de spray. Deixa eu ver, pela grossura aqui, ó, é de spray, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Olha a grossura da tinta aí. Porque o pé de borracha, né? A composição do pé de borracha do produto que ficou em cima, provavelmente até comeu lá um pouco do pé do P1, que provavelmente estava em cima dele. Ele acaba entrando em contato com essa tinta spray que não seca, dificilmente seca. Então, e aí acaba derretendo e fazendo essas marcas aqui. Isso que é comum. Essa tampa aqui merece uma pintura nova, né? Na cor padrão aqui. A gente percebe que também foi feito o retoque aqui, ó. Aqui, ó, só de passar a mão, apesar dele já tá tudo gasto, mas se você olhar aqui, ó, passa a mão que você vê a grossura da tinta aqui, ó. Então provavelmente foi feito um retoque bem aqui na parte de cima do painel, ó. Sorte que o retoque não veio pro painel, só ficou nesse filamento aqui, e aqui sim valeria a pena dar uma retocada, né? Óbvio, né? Isso aqui tudo vai ser avisado, se caso eu colocar à venda, não sei, né? Eu ainda vou pensar muito bem nisso, vamos escutar ele, vamos testar. Então, claro que se for feito, vai ser tudo declarado, né, no vídeo. Vocês sabem como é que funciona. Não sabe como é que funciona, veja meus vídeos de venda aí. E aí o pior, né? O pior por um lado, mas por outro lado não é. Eu acabei de fazer um vídeo justamente sobre isso, né? Sobre o desbotamento de painel de alumínio, anodizado, de pinturas e tudo mais. Esse equipamento aqui serviria como um exemplo clássico do vídeo que eu fiz. Vocês vão ver esse vídeo em breve aí, eu gravei, mas não vou alterar o vídeo lá. Esse aqui serviria perfeitamente para entrar naquele vídeo, mas eu adquiri ele, né, agora depois do vídeo, então não vai dar para usar, mas vocês vão assistir o vídeo em breve. Assistam. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Bom, aqui aquela característica clássica do bicho, né? Se eu tirar o botão, vamos ver, vamos lá, surpresa, né? E é justamente isso que você vai ver no vídeo lá. Vamos tirar o botão, olha lá, ó. Não dá outra. Então o que acontece? Todo esse equipamento era da cor certa, dessa cor aqui, correto? E isso que é a cor certa, acho que é essa aqui ainda, porque isso aqui está um pouco mais cinza do que aqui. Só que essas partes foram pintadas com um pigmento diferenciado do painel, que com o tempo, né, acabou indo para o verde. Isso acontece muito no CD1, né? Vou repetir, isso eu mostrei lá no vídeo que eu acabei de falar para vocês. E em alguns equipamentos, né? É mais raro no A1, mais raro no P1, mais raro no M1, é mais raro, mas acontece. O problema aqui, na minha opinião, é acontecer em partes, porque se esse A1 aqui fosse todinho verde, dessa cor aqui, para mim seria muito interessante, porque vocês sabem, curiosidade aqui do canal, eu queria montar uma linha verde, mas uma linha verde oficial, né? Uma linha verde toda desbotada por igual, seria muito interessante para mostrar para as pessoas, né, que o equipamento desbotou aí com o tempo. Bom, então aqui a gente tem um equipamento que tem uma pintura feita no painel com pigmento e uma pintura feita nos acabamentos de VU e no acabamento de volume de outra, né? E o que fazer, né? Muita gente fala assim, nah, manda repintar. Cara, isso aqui é uma, como é que eu vou te dizer? É uma história do equipamento, né? É uma característica que o equipamento sofreu com o tempo. Se a gente pegar todos os CD1s, né? Isso aí foi um comentário que eu li aqui no meu canal ou em algum outro lugar, que, putz, é perfeito. Se a gente pegar todos os CD1, que é o que acontece mais, verde, e pintar eles na cor original, o que vai ser dessa história daqui pra frente? Né? Daqui pra frente, quem vai contar a história que o CD1 esverdeava? Né? Então a gente mata essa história se você restaurar todos os equipamentos. Então, na minha opinião, isso aqui é uma coisa que
a gente fica, claro, na dúvida, né? Puxa, poderia estar tudo numa cor só. Se tivesse todo verde seria interessante. Se tivesse tudo da mesma cor seria interessante. Agora, misturado é complicado, né? Se tem alguém aí, eu ainda acho mais interessante. Exemplo, se tem alguém que tem 1 a 1, painel totalmente verde e aqui, né, na cor original e aqui na cor original, em fazer uma troca. Não, eu te mando esse daqui, você me manda e monta um inteiro verde. Claro que se a pessoa fala assim, não, mas é que eu vou restaurar, aí eu não faço negócio. Daí não. Agora, se você tem interesse em manter um equipamento todo verde, ou até o contrário, quer me mandar o teu painel verde e ficar com o meu painel assim? Sem problema, eu prefiro até montar um equipamento verde, ter 1 a 1 verde. O problema é que daí eu vou querer ficar com ele e não vou querer vender. Mas são histórias aí. Mas vamos lá. Os botões aqui todos originais, perfeitos. Depois da limpeza a gente vai ver. O painel, como eu já mostrei, tem marcas de hack nas duas partes de cima. Na parte de baixo não. E a gente percebe que o painel está indo pro verde, ó. Também está indo pro verde, né? A alça também está indo pro verde. Então é isso aí. Dissipadores aqui sem amassados, sem nada. E agora a surpresa você vai olhar lá atrás. E aí o painel traseiro tá como? Adivinha? Verde. Não sei se dá pra ver, cara. É que, ó, tá verde, ó. Tá verde, verde, verde. Vou tentar tirar uma foto e ver se melhor, porque a minha iluminação não... Então, painel traseiro verde. E a gente percebe que isso aqui, né, faz parte da história, na minha opinião. Para quem conhece meu canal sabe que eu gosto dessa parte da história do equipamento. A gente percebe aqui que talvez os equipamentos que saiam verde, que tenham essa característica de ficar verde, são os primeiros. E aqui a gente percebe um detalhe, ó. Né, para quem conhece essa função aqui, essa função, se eu não me engano, esse jack está na parte de cima, porque é diferente. Inscreva-se no canal, ative o sininho que eu ainda vou mostrar a traseira dos equipamentos que eu tenho aqui. E esses dois que eu tenho são de uma versão, e esse aqui provavelmente é uma outra versão, e provavelmente mais antiga, que é onde você tem esse conector aqui pro banco de capacitor em cima e não aqui embaixo, né? Ao contrário aqui. Então, esse aqui provavelmente seja uma versão mais antiga, tá? Então, retomando o raciocínio, a gente percebe que é uma característica dos primeiros equipamentos de ficarem verdes. Vamos abrir por dentro, que, como eu disse, eu nem liguei isso aqui. Vamos olhar, ver como é que tá por dentro, ver se vai valer a pena botar na tomada ou não. Vamos lá. Bom, mas antes de ver por dentro, vou mostrar o fundo, ó. Pés originais, isso é interessante, né? Por quê? Porque esse equipamento foi para rack, mas a pessoa não tirou os pés. Porque a gente sabe que quando você põe lá no rack original, os pés é a primeira coisa que as pessoas tiram para poder encaixar um equipamento em cima mais do outro. Mas daí acontece vários problemas, né? Marcar um painel, aqui a gente tem detalhes, acho que esse é risco, né? Não, isso aqui é descascado mesmo, né? A pintura vai começar a brotar, mas a gente olha que todos os parafusos, ó, nada... Uma coisa que eu sempre falo aqui no meu canal. Cara, você pega um equipamento desse, aí você olha por baixo, tem parafuso de um jeito, de outro, um Fenda, um Phillips, você já imagina, cara, já foi aberto e desaberto umas 1000 vezes. Quando você pega tudo parafuso igual, que a gente percebe que é dos originais, a gente pode imaginar que esse equipamento não foi tão aberto assim, apesar de a gente ver aqui marcas, ó, em volta do parafuso de descascado. Mas aí sim, né, quando a gente pega tudo que eu mostrei para vocês nesse vídeo, a história do equipamento, tudo que o cara me contou, o cuidado que ele tinha, porque tinha o manual não, mas até esqueci de perguntar se ele tinha manual, mas acho que não, porque ele comprou de segunda mão. Mas o catálogo, a revista e tudo mais. Então você pega todos esses fatores, o histórico, repetindo, o histórico, a história, o que você vê visualmente, né, os detalhes. Então você pode ter assim, tipo, uma confiança em comprar sem nem colocar na tomada. Óbvio, você pode colocar esse equipamento aqui na tomada agora e ele pegar fogo, né? Ou você pode abrir ele aqui e você vai ver que tá faltando um monte de coisa. Ou então você pode botar ele na tomada e ele tocar, né? Mas tudo que você... Para você arriscar comprar um equipamento sem nem colocar na tomada, porque não tinha nem como testar, e demora demais, testar, a pessoa acaba se desistindo, eu já contei isso aqui no meu canal, a pessoa acaba escutando o som do equipamento e fala assim, não, é tudo esse o som, então eu não vou mais vender. Então tem que tomar cuidado. E tudo isso mostra para você se você deve ou não comprar um equipamento de olho fechado, de porteira fechada, como eu sempre digo. Beleza? Vamos olhar agora assim por dentro. Bom, vamos lá, mais uma historinha. Ao contrário do fundo, que a gente percebe que os parafusos... Aqui também, né? A gente percebe que os parafusos são iguais. Mas aqui a gente percebe um mesclado, ó. Alguns aqui, outros tipos aqui e dois aqui diferenciados aqui, né? No A1, se eu não me engano, os parafusos que vão roscar, porque aqui a gente tem dois tipos de material, né? A gente tem a tampa aqui que é parafusada no alumínio
certo? Ó, isso aqui é parafusado no alumínio, ó, no alumínio, certo? A gente tem a tampa aqui parafusada na carcaça, são 2 aqui na carcaça de ferro, são 3 por lado no alumínio e são mais 2 aqui no alumínio que tem que ser um pouco mais compridos para poder pegar lá no painel. Então, digamos que se a gente for analisar, esses 2 aqui pode ser o de painel, certo? Aqui a gente tem 3, 5, ó, 5 que pode ser os de alumínio, esse aqui não porque está um pouco pequeno, ó. Tá vendo? E depois tem 2 aqui que podem ser os de painel, mas são diferentes. Então aqui já foi mexido. Isso aqui já tem um rebuliço, apesar de ser o menor dos problemas, porque, como eu disse, isso aqui se vê parafuso tudo que é jeito aí. Vamos abrir para ver? Nossa, muito pó. Muito pó e alguns vestígios aí de traça, alguma coisa. Eu só quero ver se não tem umidade. Porque lá na casa, né, a gente percebeu que tinham animais domésticos, né? Não preciso falar. Então, aqui ó, potenciômetro, os LEDs aqui, tudo certo, placa do LED, os trafos aqui certinho iguais, né? Que mais? Volume ali também. Placa original, né? Então aqui tem a fonte original ainda, com os capacitores amarelão. Isso é uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Se você vai pegar um equipamento desse para pau mesmo, para tocar, eu já mostrei o meu outro equipamento. Vou deixar vídeos aqui, né? Estou esquecendo de citar outros vídeos para o pessoal continuar assistindo o meu canal aí. Mas vou deixar um vídeo aqui que eu mostro um equipamento por dentro recapeado e um equipamento original, né? E outros vídeos de A1, de P1, eu vou deixar aqui tudo na descrição. Alguns retoques, algumas pinturas. Assista lá, que você vai ter mais noção de como você encontra esse tipo de equipamento sendo anunciado por aí, a venda, o que se deve fazer, o que dá para fazer, o que não dá. Bom, então aqui, o que acontece? Se for pôr esse equipamento na ativa mesmo, para tocar mesmo, o ideal mesmo, na minha opinião, se fosse um equipamento que fosse para mim usar todo dia, diariamente, ou para usar com excesso de volume, num lugar um pouco mais pesado e tudo mais, seria a substituição de tudo isso daqui. Vai lá, compra a placa de capacitor nova, compra a placa de capacitor novo, compra a placa nova aqui também, porque esses relés mecânicos aqui, né, o relé mecânico, ele é muito chato, dá muito problema, então você pega uns relézinhos menores e tudo mais, e a placa recente, eu falei tudo isso no vídeo lá das placas. Antes que eu vou fazer um vídeo específico sobre a placa. Mas resumindo, não vou falar sobre detalhes, fazer uma atualização da parte de fonte, inclusive dos diodos aqui também, botar uma ponte de diodo um pouco maior. Coisa que foi feita no equipamento que eu vendi, até me arrependi de ter vendido aquele equipamento, mas fazer o quê? E aqui o detalhe lá que eu comentei, que aqui a gente tem o banco de capacitor ligado aqui, ó, em outros equipamentos na lateral aqui. Bom, internamente, e claro, né, a parte principal, o que me dá medo é essa oxidação aqui, ó. Tá vendo nos transistores aí, principalmente nos primeiros aqui, né, que acaba acumulando. Aqui, ó, mais um detalhe. A gente gosta de pó, eu gosto de pó, mas esse pó aqui, ó, com umidade, no alumínio não vai fazer nada, mas no ferro, né, ele pode comer aqui, ó, pode comer perna de componentes e tudo mais. Então, cara, o ideal é limpar mesmo, fazer uma limpeza aqui para não ficar esse pó com umidade. Se é um pó seco, que é o que eu mostrei no vídeo do Quasar, vou deixar aqui na descrição, ele não corrói, né? É um pó seco. Mas quando é pó com umidade, que a gente percebe que tem umidade, esse pó ele acaba acumulando umidade e começa a corroer as peças e os componentes. Então é bom manter sem pó, né? Pó com umidade não é muito bom. Então a parte interna aqui, a gente percebe que se foi mexido, bem pouco ou zero, né? Tudo, os transistores originais estão um pouco oxidados primeiros, como já comentei aí. Aqui desse lado a mesma coisa, tem bastante pó aí. O ideal mesmo é fazer uma limpeza boa nele mesmo para tirar esse pó aí. É isso aí, A1 tá legal. Bom, como o A1 é mais crítico, eu resolvi abrir por baixo também, né? Pra gente dar uma boa olhada. Então aqui, como eu disse, a gente tem as placas de fonte, as duas aqui, não foram mexidas. Os fusíveis estão por aí, normal. Aqui as chaves, né? Os dois trafos estão aqui embaixo. E aqui a gente vê os transistores, ó, estão em melhor estado. Os transistores que estão por baixo, porque não sofreram aquele acúmulo. Ó, tem um resistorzinho aqui, ó, bem
queimadinho, né? Então, talvez um dia ou outro foi dado um pauzinho nele aí, sei lá. Bom, aqui tá tudo certo, tem muita teia de aranha, ó. Percebe que faz tempo que não foi, faz tempo que não abrem ele aqui. E o canal aqui desse lado também tá original. Óbvio, né, pessoal? Eu tô mostrando isso aqui, mas se chegar lá, bater na... pum, e tá queimado, não adianta nada. Mas, pelo menos visualmente, a gente percebe que tá pouco mexido, não tá muito zoadão, não. Bom, então eu vou finalizar essa primeira parte desse vídeo aqui com a nossa revista Som 3, onde mostra a linha System e a linha 5000. Bom, se por um acaso o vídeo não ficou tão longo, eu vou continuar aqui mostrando o teste deles. Mas se ficou longo, você vai assistir em breve, inscreva-se no canal, ative o sininho, que você vai ver todos esses equipamentos sendo testados para a gente poder ver o que funciona, o que não funciona, o que vai precisar ser feito de manutenção ou não, né? Um equipamento desse pode funcionar lindamente, sem nenhum tipo de detalhe, ou pode simplesmente praticamente ser condenado porque está totalmente queimado ou detonado, né? Uma régua de um ES10, né, no caso do E2, se por acaso tiver com problema, alguma coisa assim, às vezes vale mais a pena você vender as outras réguas do que comprar 2 ou 3 aí no mercado para salvar ele, né? Vende os botões. Então, repetindo, o equipamento pode ser lindo, maravilhoso, estar perfeito sem problema nenhum, ou pode ser condenável. Então quando você compra de olho fechado, você corre esses dois riscos. Você pode estar entre estar funcionando 100% e ir para a sucata. Então toma cuidado na hora de comprar e sem testar, ou de alguém que nunca testa ou que não sabe testar. Bom, então vamos finalizar essa primeira parte com a revista Som 3. Se por um acaso eu achar interessante, eu continuo esse mesmo vídeo fazendo os testes. Se não, aguardem aí o teste de funcionamento desse garimpo aí de hoje. Linha System One da Gradiente, né? E nesse canal a gente também conversa sobre a linha System 5000. É isso aí. Valeu. Não esquece de dar o like para ajudar aí.